Olá, amigos e amigas online do projeto Começando do Zero. Estamos chegando na parte final. Nossa aula de número 11, de 12, né? E agora vamos iniciar um novo assunto. Acabamos de trabalhar restos a pagar. E na sequência que eu selecionei, vamos estudar um mecanismo que possibilita alterar o orçamento durante a sua execução. Cuidado, hein? Se a banca, por um acaso, qualquer banca, ela venha perguntar qual o mecanismo que altera o orçamento durante a sua discussão. Durante a fase da discussão, esse mecanismo, esse instrumento é chamado de emenda. Estão lembrados, não é? A emenda individual do parlamentar, uma emenda coletiva. Então, durante a fase da discussão, como se altera o orçamento? Através de emendas. Agora, durante a fase da execução, aí muda a conversa. E é exatamente esse assunto que veremos agora na tela. Nosso projeto e o assunto créditos adicionais. Base conceitual. O orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvidas em determinado exercício. Para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução, foi criado na Lei 4320/64, em seu artigo 40, o dispositivo legal denominado crédito adicional. Basicamente, como é que isso funciona? Foi elaborado um projeto de lei no ano passado, né? Se eu elaborei esse projeto em 2015, é porque ele seria executado em 2016, nesse ano. Gente, em 2016, vamos imaginar que por qualquer motivo houve a necessidade de alterar o orçamento durante esse exercício. Ou por conta, vou colocar aqui, de um planejamento mal formulado, ou por conta de fatos imprevisíveis e urgentes, que não foram planejados inicialmente, mas aconteceram. O fato é que temos que alterar o orçamento durante a sua execução. Aí entra o mecanismo citado, créditos adicionais, onde começaremos a trabalhar com esse assunto dentro da lei, em seu artigo 40. São créditos adicionais às autorizações de despesas. Eu já peguei uma questão onde a banca, no conceito desse tema, colocou assim: são créditos adicionais às autorizações de receitas. Olha o que ela fez. Trocou despesas por receitas, não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Aí quando você pega aí, são créditos adicionais às autorizações de despesas, não computadas, então você sequer colocou dentro da LOA tal dotação. Ou insuficientemente dotadas, você até que planejou, mas num valor que não foi suficiente. Então, temos aí, gente, duas situações que irão exigir uma alteração durante a execução do orçamento para atender a essas novas necessidades. Esse conceito, que está no artigo 40, deu origem às modalidades do crédito adicional, que são três, não é? Já falei sobre isso. Temos o adicional suplementar, temos o adicional especial e temos também o adicional extraordinário. E eu vou falar sobre cada um desses aí. Mas o que geralmente as bancas colocam na questão cobrando de você, candidato a um concurso. O que eu pude perceber ao longo desses mais de 10 anos à frente dessa disciplina. Essa trilogia, né? Banca, questão, candidato, que você tem que levar para a prova de cada um desses adicionais. Primeiro é a finalidade. Segundo, autorização legislativa, precisa, não precisa, e como essa autorização será concedida. Terceiro, abertura e incorporação. A diferença, o que é autorização? O que significa abertura? E a diferença entre a incorporação? Como isso vai acontecer? Veremos. Prorrogação. Ora, comecei em um ano, abri esse adicional em um ano, será que eu posso passar para o próximo exercício? Será que são prorrogáveis? Veremos. E, por fim, a fonte. Gente, se é uma nova dotação que eu vou criar, se é um reforço de uma dotação que já existia, de toda forma, eu vou aumentar a despesa.
E eu não posso desequilibrar o orçamento. Então, será que todos vão exigir uma fonte para ocorrer essa abertura? Caso positivo, que fonte é essa? Como calculamos? Como as bancas cobram esse ponto? Então, é isso que você vai ter que levar de cada um dos adicionais que eu vou explicar a partir de agora. Todos esses pontos são cobrados em provas de concurso. E como nosso projeto é começando do zero, vamos realmente começar do zero esse assunto. Então, você já sabe que esse tema ele surgiu por conta da necessidade de alterar o orçamento durante a sua execução. E agora vamos começar essa alteração, trabalhando o primeiro adicional que eu destaquei, que é o adicional suplementar, ou adicionais suplementares, tanto faz. Vamos à tela. Suplementares. Finalidade. Os créditos suplementares são utilizados para solucionar a situação em que os valores autorizados na lei orçamentária são insuficientes para atender a todas as despesas. Então já comecem aí a imaginar. Ora, eu tinha dotação, eu até coloquei dentro da lei orçamentária anual, mas durante o ano eu comecei a utilizar essa dotação, e percebi que ela não foi suficiente. Não teremos dotação suficiente para chegar até o final do exercício. E agora, o que fazer? Eu não vou criar uma coisa nova, pois eu já tinha. É aí, gente, que vai entrar o adicional suplementar, que foi positivado pela Lei 4320/64, em seu artigo 41, inciso 1. Os créditos adicionais classificam-se em 1. Suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária. A palavra-chave desse adicional é essa aqui, ó, reforço. E eu só vou reforçar aquilo que eu já tinha. Eu não reforço criando uma coisa nova. Então, eu comecei com aquela dotação, utilizei durante o ano, mas ela foi insuficiente. Então, eu vou reforçar. Se eu quero reforçar, o tipo do adicional, e você assim vai associar, ó, suplementares. Então, suplementares para o reforço. Visualmente falando, se eu posso colocar assim, como é que ficaria? Olha só, eu comecei com essa dotação em X0, 10 mil. Aí, durante o ano, empenhei 8 mil. Aprendemos aqui, não é? Que o empenho provocará o quê, gente? A redução parcial da dotação. Eu tinha 10, empenhei 8 mil, a dotação cairá para 2 mil, não é verdade? Nesse momento, a administração, lá o gestor, percebeu que o saldo de 2 mil não é suficiente para chegar até o final do exercício. E agora, o que fazer? Aí você, o que fazer? Alterar o orçamento, alterar durante a sua execução. Mas qual é a intenção dessa alteração? Criar uma coisa nova? Não, é reforçar o que já existia. Nesse caso, o executivo vai solicitar ao legislativo um crédito adicional suplementar para o reforço. O legislativo autorizando, olha o que vai acontecer, teremos um crédito adicional suplementar no valor de 4 mil. Como a sua intenção é o reforço, ele vai para dentro da LOA reforçando aquela dotação, que era de 2 e agora passou para 6 mil. Então, a finalidade do adicional suplementar é o reforço, palavra-chave, reforço. Mas eu estarei fazendo isso aumentando o meu rol de despesas. Não é uma despesa nova, mas teremos um aumento global na dotação, não é verdade? Vou reforçar, vou aumentar. E para isso, será que a legislação exige uma autorização legislativa? Será que há necessidade de autorização legislativa só para reforçar o que tínhamos já dentro da lei orçamentária anual? A resposta está também na lei 4320/64, que eu já antecipo. Claro que é necessária. Na tela. Autorização legislativa, artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei. Eu não coloquei todo o artigo 42, hein? Somente a parte que me interessa no momento. Mas dá para perceber que dos 3, 2 dependem de autorização legislativa. É a chamada autorização prévia do Poder Legislativo. Tanto os suplementares quanto os especiais.
Então, os suplementares e os especiais dependem, sim, de autorização prévia do Poder Legislativo. Está faltando um. Qual, gente? Vou colocar aqui, ó. Extraordinários. Não é isso? Está faltando esse, os extraordinários. Então, juntando suplementares, extraordinários e especiais, temos o quê? Os créditos adicionais. Com isso, eu quero mostrar para vocês que o crédito adicional é o gênero. Dentro desse gênero, você tem o adicional suplementar, você tem o adicional especial, você tem o adicional extraordinário. Então, pergunto a vocês, todo suplementar, todo crédito suplementar é adicional? Sim. Todo crédito especial é adicional? Sim. Todo crédito extraordinário é um adicional? Sim. Mas será que todo adicional é um crédito suplementar? Aí não, né? Pois você pode ter, além do suplementar, o especial e o extraordinário. Aí vem a banca e faz o seguinte, olha só. Ela vem e diz, coloca na questão, os créditos, ela tira isso, ó. Tira isso também e coloca. Os créditos adicionais serão autorizados por lei. Certo ou errado? É errado. Não são os adicionais, são os suplementares e os especiais. Então, fiquem bastante ligados quando a banca generalizar. Geralmente, quando ela generaliza, ela sempre prepara uma armadilha. Então, fiquem ligados. Por quê? Existem regras que se aplicam apenas aos suplementares, já outras apenas aos especiais, outras apenas aos extraordinários. Mas também temos regras que se aplicam a todos os adicionais. Mas fiquem ligados, pois isso poderá acontecer. Então, já vimos aí, pela leitura do artigo 42, que os suplementares exigem, sim, autorização legislativa. Mas o detalhe é que essa autorização legislativa poderá ser concedida de duas formas. Exatamente de duas formas. Vamos ver quais são? Telinha. A primeira, autorizado na própria LOA e depois aberto por decreto do Executivo. Autorizado na LOA e aberto por decreto. Como assim, Wilson? Autorizado na Lei Orçamentária Anual. Vamos relembrar um princípio que estudamos aqui, chamado princípio da exclusividade, que foi criado em 88 pela Constituição Federal, em seu artigo 165, parágrafo 8º. Aquele princípio que acabou com as caudas orçamentárias. Todo mundo está lembrando, né? Aí temos aí, esse trecho que eu coloquei, evidencia a regra geral do princípio. Aí temos, a Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Essa é a regra geral. A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Mas ela continua, vimos isso, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares. Opa! Então, quer dizer que a própria Lei Orçamentária Anual já poderá, de forma antecipada, autorizar a abertura de créditos suplementares. Ô, gente, a Constituição Federal, ela colocou suplementares ou especiais? Suplementares, está aí. Suplementares ou extraordinários? Suplementares. Suplementares ou adicionais? Suplementares. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês poderá aparecer na questão. Aí a banca vai e troca suplementares por adicionais, troca suplementares por especiais, troca suplementares por extraordinários. O único crédito adicional que já poderá ser autorizado antecipadamente na própria LOA é o adicional suplementar. E se a banca colocar assim, os créditos adicionais, segundo a Lei 4320/64, poderão ser autorizados na própria Lei Orçamentária Anual. Certo ou errado? É errado, você acabou de falar, não pode generalizar somente os suplementares. Mas se ela colocar assim, os adicionais, que têm como finalidade o reforço de dotações, poderão ser autorizados na própria Lei Orçamentária Anual. Aí está certo, pois o único adicional que tem essa finalidade,
que é o reforço, é o adicional suplementar. Então, também pode aparecer assim, não é? Você não vai apenas ler, falou em adicional, já está errada a questão. Vejam que a banca poderá complementar para, do erro, ela chegar ao acerto, ok? Voltem para a tela. Então, temos, não se incluindo na proibição, a autorização para abertura de créditos suplementares. A própria lei orçamentária anual, como eu já falei, poderá de forma antecipada autorizar essa abertura. Como é que isso acontece? O executivo coloca lá no texto da lei orçamentária anual, como estou colocando também para vocês aí, uma solicitação de forma antecipada para que o legislativo analise e, caso ele concorde, o legislativo concorde, aprove. Então temos, havendo aprovação, olha só como ficou o artigo. Fica autorizada a abertura de créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta lei. Restritos a um limite. De vez em quando as bancas colocam na questão que não há limite para essa autorização antecipada. Errada, hein? Há sim um limite. Esse limite é concedido através de um percentual, tipo 10% das despesas que estão fixadas na LOA, mas sempre haverá um limite em um percentual sugerido pelo Executivo, onde o Legislativo vai concordar ou não. Isso aqui, gente, o Legislativo não é obrigado a concordar com tudo isso. Ele pode até reduzir esse percentual, ele pode até não concordar com essa autorização prévia, que é quase como se fosse um cheque em branco. Mas digamos que a autorização foi dada na própria LOA, nesse artigo 4º, como está na figurinha. Em 2016, ano de execução dessa lei orçamentária, vou colocar aqui, exatamente nesse momento, houve a necessidade de o Executivo abrir um crédito adicional suplementar. Ele teria que, em regra, solicitar ao Legislativo o quê? Uma autorização. Só que o Legislativo já concedeu essa autorização no próprio texto da LOA. E agora? E agora, como ele já foi autorizado de forma antecipada, bastará ao Executivo proceder à sua abertura através de um decreto. Então vejam que essa autorização economizou um tempo, porque se não tivéssemos essa autorização na própria lei orçamentária anual, o Executivo teria que elaborar um projeto de lei, mandar para o Legislativo, aí o Legislativo, lá no Congresso, comissão mista, aí aquela parada todinha ia acontecer. Voltaria para o Congresso apreciar, seria aprovado, para depois o Executivo abrir através de um decreto. Então a Constituição Federal, sabendo que a intenção era apenas reforçar o que já tinha, ela permitiu que a autorização fosse concedida na própria lei orçamentária anual para economizar toda essa burocracia orçamentária. Então, gente, a autorização que a lei orçamentária anual poderá conceder está restrita apenas aos adicionais suplementares. Mas, Wilson, você falou que o Legislativo ele poderá ou não concordar com isso. E se ele não concordar? E se houver a necessidade de abrir um suplementar? E agora? O que vai acontecer? Aí vamos para a segunda situação. Ele deverá ser autorizado por lei específica. Por que lei específica? É uma lei que foi elaborada, que foi trabalhada somente para essa situação. No caso anterior, o crédito adicional suplementar, aquela autorização, pegou carona na lei orçamentária anual, mas agora ele será autorizado por lei específica e depois aberto por decreto do Executivo. Mais uma vez, voltamos para aquela figurinha. E agora vamos fazer o seguinte. O Legislativo, ele não concordou com isso aqui. Não concordou com isso aqui. Mas houve a necessidade de abrir um suplementar. Então, o Executivo vai elaborar um projeto de lei, vai mandar para o Legislativo, chegou lá no Congresso. Congresso, comissão mista. Depois, comissão mista, Congresso. Tudo aquilo que eu já expliquei. Foi aprovado, apreciado, aprovado. Maioria simples, já que também é uma lei ordinária, hein? E agora,
o executivo vai abrir através de um decreto. A autorização foi por lei específica e ele será aberto por decreto do executivo. Mas voltando aqui a esse slide anterior, aproveitando a situação, vamos agora supor que no caso 1 houve a autorização. Temos aqui, ó, receita prevista 100, despesa fixada 100. Essa autorização é de 10% das despesas, ou seja, de 10, não é? Então, restrito a 10. Durante o ano, houve abertura desse adicional, onde foram utilizados quanto? 8. Então, abriu aqui, ó, um crédito adicional suplementar no valor de 8. Eu tinha 10 menos 8, agora só tenho 2, não é? Durante o ano ainda, outra abertura de um crédito adicional suplementar no valor de 2. Menos 2, ó, agora zerou. Mas houve a necessidade de abrir um outro crédito adicional suplementar. Vejam que eu não tenho mais saldo referente àquela autorização antecipada. Nesse caso, para a abertura desse adicional suplementar, eu vou ter que elaborar, no caso executivo, um projeto de lei, mandar para o legislativo e aguardar a aprovação, pois o limite dado foi de apenas 10. Chegou no limite, topou no limite, e havendo uma nova necessidade, tem que se elaborar um projeto de lei específico para esse adicional. Então, a intenção, a finalidade do suplementar é reforçar o que eu já tinha. Então, gente, olha a lógica. Eu elaborei um projeto de lei, criei lá as dotações. Durante o ano, percebi que alguma daquelas dotações não estão com saldo suficiente para chegar até o final do exercício. O que fazer? Abrir um suplementar. Abro o suplementar. A minha intenção é reforçar apenas para chegar no final do exercício. E daí eu vou trabalhar com vocês, a conclusão bem lógica, a prorrogação. Será que cabe prorrogação para um saldo não utilizado em um suplementar? Não cabe, pois a sua intenção era o reforço somente para aquele período, somente para aquele exercício. Então, quando a banca cobrar na sua questão prorrogação, o que você vai responder? Vamos ver na tela. Prorrogação, cabe ou não cabe? Esses são improrrogáveis. Jamais poderemos passar de um ano para o outro um saldo não utilizado de um adicional suplementar. Não há essa possibilidade. Um saldo não utilizado de um adicional suplementar jamais, em hipótese alguma, poderá passar de um ano para o outro, ok? Então, aprendemos que a autorização para a abertura de um suplementar poderá ser concedida na própria LOA ou através de uma lei específica. Então, a autorização prévia do Poder Legislativo. Mas agora vamos ver como ocorrerá a sua abertura. Primeiro vem a autorização. Eu só posso abrir se eu tiver autorização legislativa. E a abertura acontece como? Vamos ver. Abertura. Agora, a parte final do artigo 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei, agora, gente, e abertos por decreto executivo. Então, decreto do Poder Executivo. Aí vem a questão e coloca assim: os créditos suplementares e especiais serão autorizados por decreto e abertos por lei. A banca troca, invalidando a questão. Ou ela coloca assim, ó, serão autorizados por lei e abertos por decreto do legislativo. Errada também a questão, por decreto do executivo. A finalidade desse adicional é o reforço. Então, já tive autorização, já abri. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse suplementar e vou colocar dentro da LOA. É a chamada incorporação. Mas como vamos incorporar um adicional suplementar à lei orçamentária anual? Vamos ver? Telinha. Incorporação. Incorporam-se ao orçamento adicionando-se a dotação orçamentária a que se destinou reforçar, adicionando-se a dotação orçamentária a que se destinou reforçar. Então, temos aqui, tínhamos apenas uma dotação de 2.000. Aí houve a abertura, a autorização e abertura de um crédito adicional suplementar no valor de 4.000.
Resta agora incorporar esse adicional à lei orçamentária anual. Vou colocar, gente, observem, os 4 mil dentro da LOA. Olha como? Reforçando aquela dotação, já que essa foi a sua finalidade. Aí a banca vem e diz que a incorporação de um adicional suplementar, ela será feita de forma separada das demais dotações. Não, eu não vou separar. A minha intenção não era criar uma coisa nova, não era criar uma nova despesa, mas sim reforçar o que já existia. Entenderam? Então, viva! Continuo. Fonte. Ora, o reforço, ele vai, de certa forma, aumentar o valor global da despesa, não é verdade? Então, eu vou ter sim que estabelecer, criar, indicar a fonte que venha possibilitar a abertura. Caso contrário, eu vou desequilibrar o orçamento. Estaria até contrariando o princípio do equilíbrio orçamentário. E a fundamentação legal para a exigência da fonte também está na Lei 4320/64, artigo 43. A abertura dos créditos suplementares, é o que eu estou falando, e especiais, falarei ainda, depende, olha só, depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Então, na hora lá de elaborar o projeto de lei, eu tenho que indicar a fonte, eu tenho que justificar o porquê dessa solicitação. Tudo isso seguirá junto ao projeto de lei orçamentária anual. Então, precisa sim da indicação da fonte para ocorrer a abertura de um crédito adicional suplementar. Ok? E esse foi o primeiro dos 3. Acabei de trabalhar com vocês os adicionais suplementares, cuja finalidade é o reforço. Palavra-chave, reforço. Mas durante o ano também poderemos ter uma situação que vai exigir não reforço, vai exigir não a complementação daquilo que já tinha no orçamento. Por falar em complementação, aí lembrei de uma questão onde a banca colocou assim: os adicionais complementares se destinam a suplementar a dotação. Olha só, os adicionais complementares não. O nome dele não é um adicional complementar, é um adicional suplementar que destina a complementar. Então, o nome dele, suplementar. Finalidade, reforço, complementação. Cuidado aí para não misturar, ok? Mas como eu estava dizendo, durante o ano pode haver lá uma situação onde agora não teremos ou não vamos reforçar o que já existia. Agora a intenção é criar uma nova despesa, criar uma nova dotação. Não há nenhuma emergência por trás. Digamos que o prefeito lá de uma cidade, um município, ele começou lá a sua gestão e resolveu construir um parque para entregar à população. Aquele município estava sem área verde, ele queria dar uma satisfação pessoal, um bem-estar à coletividade, quer construir um parque. Mas olhou para a sua lei orçamentária anual e percebeu que ele não tinha tal dotação. E aí, ele vai reforçar? Não. Ele vai criar uma nova dotação. Mas há uma emergência para isso? Se ele não construir esse parque, alguma calamidade, alguma situação extra vai acontecer? Nenhuma. Se ele não construir agora, pode construir no próximo ano. Mas o fato é que ele quer criar uma nova dotação. E quando você estiver diante de tal situação, mude o adicional. Não será o suplementar, será o especial. Vamos começar na tela? Adicionais especiais. Finalidade. Artigo 41, inciso 2. Os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Ora, se não há dotação orçamentária específica, eu quero criar uma nova dotação. É como se tivéssemos isso aqui. Começamos X0 com a dotação X, no valor de 5 mil, mas durante o ano houve a necessidade de realizar uma despesa que exige a dotação Y. Então, eu não posso reforçar, eu vou criar uma nova dotação. E quem cria uma nova dotação é o adicional especial. Então, surgiu aí a nova dotação e agora eu vou colocar dentro da lei orçamentária anual, não reforçando, mas de forma separada. Então, essa é a finalidade do adicional especial. E para esse
há necessidade ou não de autorização legislativa? Já respondi, mas vou complementar a resposta na volta. Até já.